Boa noite, queridos irmãos. Nós estamos mais uma vez aqui, mais uma vez para nos reunir, para cultuar ao Senhor. Seja bem-vindo você que está nos assistindo, você que está junto conosco nessa noite de domingo. E nós estamos com muitas saudades, queridos, queríamos que você soubesse disso, não vemos a hora de nos reunir novamente, de nos abraçarmos, de realmente vivermos a unidade, não apenas, no Espírito, isso é o mais importante, mas também a unidade no corpo, podermos realmente ser igreja, da forma que Jesus nos ensinou. Nesse momento, o que nos é permitido é dessa maneira, então nós vamos obedecendo as instruções, as leis, as determinações, e vamos nos reunindo aqui, eu aqui, você aí onde você está. Nessa noite, eu queria que você abrisse teu coração, que você realmente prestasse atenção na mensagem que vai ser pregada, porque realmente nós vamos experimentar o sobrenatural de Deus, estamos aí enfrentando esse tempo de luta e precisamos nos fortalecer. Nesse tempo que nós estamos aí, nessa batalha, nessa situação e nessas circunstâncias, queria convocar você, que está nos ouvindo, você que é a igreja, em Inácio Martins, em Rebouças, ou você esteja onde você estiver, para estar unidos conosco em oração, em jejum, orando pelo nosso governo, orando pelo nosso presidente, orando pelas autoridades, orando pelas pessoas que estão passando por dificuldades financeiras, por dificuldades com a saúde, e até mesmo emocional, porque nós sabemos que essa circunstância afeta muitas pessoas emocionalmente, amém? Queria lembrar você que no próximo domingo é o nosso domingo de ceia. Como nós não podemos nos reunir no templo, queria que você já se preparasse durante a semana, comprasse o suco de uva, comprasse o pão, e que durante a nossa celebração aqui no próximo domingo nós vamos ceiar, nós aqui também, você aí com a tua família vai tomar o teu suco, vai tomar o teu pão e nós vamos cear, não vamos deixar de realizar esse mandamento, esse ensino, essa celebração que Jesus nos deixou, amém? Antes de nós passarmos para o Ministério da Palavra, eu queria recomendar aqui, queridos, 2 ministrações que vão estar aí na descrição do vídeo, que é relacionado a finanças, para que você possa entender melhor como funcionam as finanças nesse tempo que nós estamos vivendo, nesse tempo de crise. Uma dessas ministrações é do pastor Luciano Subirá, extremamente importante, queria muito mesmo que você acessasse lá na descrição do vídeo, e se chama Contribuição em Tempos de Crise. A outra ministração que eu recomendo para você, ambas são ministrações curtas, e a outra é Finanças, a Prevenção é a Melhor Solução, uma ministração que nós mesmos disponibilizamos para você ouvir e é extremamente importante, amém? Queria que você realmente aprendesse muito sobre esse tema, isso para que você seja abençoado, para que você não deixe de obedecer a instrução bíblica, e para que você também nos ajude nas nossas despesas, como igreja. Nossos aluguéis se mantêm, a maioria das despesas que nós temos como igreja se mantém, nós precisamos honrá-la e queremos contar com a tua contribuição, amém? Queria que você aí fechasse os teus olhos e nós pudéssemos orar então para nos compartilhar a palavra, amém? Pai querido, em nome de Jesus, oramos ao Senhor e te agradecemos por essa noite, Senhor, por essa oportunidade de estarmos reunidos como família em Cristo, Pai, ainda que distantes, Pai, unidos no mesmo Espírito, Senhor, vivendo, Senhor, o propósito do Senhor, o chamado do Senhor, ó Pai. Clamamos, Pai, que o Senhor desperte o nosso coração, que esse tempo seja um tempo de contrição, que esse tempo seja um tempo de arrependimento, que esse tempo seja um tempo de discernimento, que o Senhor nos conduza através da Tua palavra a ter mais intimidade contigo, a crescer e a nos fortalecer, Pai, que quando esse tempo acabar, que nós possamos, Pai, cumprir o nosso propósito, Senhor, de forma integral, Senhor, nesse momento, Pai, que o Senhor nos dê sabedoria para alcançar vidas, para cuidar das vidas, para pastorear vidas, Senhor, e
especialmente para ser pastoreado pelo Teu Espírito Santo. Que o Senhor pastoreie, Senhor, as nossas vidas, cada ovelha, Senhor, cada membro da igreja, cada pessoa, Senhor, que está vinculada ao Teu corpo, Senhor. Que nós sejamos pastoreados por Ti, Pai, no nome de Jesus, o nosso supremo pastor. Nessa noite, Senhor, Pai, nos conduz, Pai, que nós possamos permanecer Te adorando, permanecer fiéis ao Teu chamado, aos Teus propósitos, em nome de Jesus, amém e amém. Nessa noite, queridos, nós vamos ouvir a pastora Vilma, e eu queria chamar ela aqui agora para estar compartilhando a mensagem conosco. Deus abençoe tua vida, fique com Deus. Amém. Obrigada. Olá, queridos, boa noite a todos. Saudades também de todos vocês aí, com a família reunida. Então, eu gostaria de convidar você aí a dar um abraço em quem está do seu lado. Sua mãe, seu pai, irmão, irmã, falar o quanto ele é especial, importante para você, assim como nós fazemos nas nossas reuniões de culto com os nossos irmãos. Hoje eu te convido a fazer isso aí, expressar o amor de Deus e a gratidão pelas pessoas da sua família que estão com você nessa noite. Amém? E a palavra que eu quero compartilhar nesta noite, na verdade eu já compartilhei ela em um outro momento, talvez alguns de vocês já ouviram, mas eu senti necessidade de compartilhar novamente por conta do tempo que nós estamos vivendo agora. Então tem como tema cuidado com as vozes do mundo. Vamos discernir as vozes. É um momento que nós estamos sendo mesmo bombardeados, por tantas informações, por tantas mensagens, por tantas coisas que vemos e ouvimos, e precisamos então tomar cuidado com isso, para que essas vozes não nos confundam, para que essas vozes do mundo não venham a nos atrapalhar de ouvir a voz de Deus. Então vamos iniciar lendo lá, se você está com a tua Bíblia, pegue ou o teu celular, para ler em Eclesiastes 1:9. Ali diz assim, o que foi tornará a ser, o que foi feito se fará novamente, não há nada novo debaixo do sol. Então, olhando para esse texto, assim nós vemos que não há nada novo debaixo do sol, nem mesmo os nossos pensamentos são de nossa própria autoria. Muitos dos nossos pensamentos, aquilo que está na nossa mente, foi gerado, foram assim, nós fomos induzidos a pensar como pensamos, nós fomos induzidos por pessoas que cuidaram de nós, por aquelas pessoas que nos influenciaram, às vezes, desde a nossa infância, a nossa adolescência, juventude, nós tínhamos alguém ali que nós olhávamos para essa pessoa, admirávamos e como ela pensava, nós também passamos a pensar, E às vezes nós precisamos ver e pensar se os nossos pensamentos então não são muitas vezes da nossa própria autoria e será que eles são de Deus? Será que eles vêm de Deus? Será que Deus tem conduzido a nossa forma de ver e de pensar sobre as coisas? E se os nossos pensamentos não são nossos e não tem a participação de Deus na construção deles, dos nossos pensamentos, daquilo que passa na nossa mente, que a nossa mente realmente é como se fosse um campo de batalha mesmo, diariamente nós estamos ali sempre pensando em algo, pensando em alguma coisa. Então, se Deus não tem a participação na construção desses pensamentos, nós podemos então estar encrencados. E a gente vê que ao longo do tempo da nossa vida, Satanás, o inimigo de Deus, ele quer nos convencer de que nós não podemos fazer aquilo que nós queremos, de que nós não podemos, que nós não vamos conseguir realizar os nossos sonhos, os nossos alvos, que nós não vamos conseguir cumprir com o propósito que Deus tem para cada um de nós. E para isso, muitas das vezes, ele trabalha na nossa mente primeiro, nos nossos pensamentos primeiro. E ele constrói dentro de nós, muitas vezes, verdadeiras fortalezas, sofismas. O que é um sofisma? É algo que é mentira, mas que de tantos anos que a gente já convive com aquilo, para a gente passa a ser uma verdade. Então, de acordo com a palavra, quando nós nos deparamos com a palavra, nós precisamos então
destruir, né, esses pensamentos, essa forma de pensar que nós descobrimos que é mentira. Só que isso, porém, não é fácil, né? Muitas vezes nós tirar isso da nossa mente, né, dos nossos pensamentos. E a gente vai ver que em 2 Coríntios 10:4 diz assim, olha, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas em Deus para destruir fortalezas. Então nós mesmos não vamos conseguir destruir, nos livrar, né, dessas mentiras, desses pensamentos maus que não são de Deus e que muitas vezes estão ali, né, na nossa mente tentando nos fazer parar. É somente mesmo através da palavra de Deus, né, através dos pensamentos que são de Deus, vindo através de nós, né, o sangue de Jesus destruindo mesmo essas mentiras, né, da nossa mente. Então nós precisamos lutar com essas armas, né, não nós mesmos com a nossa força, mas com a palavra de Deus. João 8:32 também fala que a verdade, à medida que nós conhecemos a verdade, ela vai nos libertar. Então essa verdade é a palavra de Deus. À medida que nós lemos, que nós conhecemos esta palavra, esta verdade, então nós vamos mudando. Nós vamos sendo libertos das mentiras, né, das vozes que estavam nos conduzindo até o momento e passamos a ser conduzidos por essa verdade, né, pela palavra de Deus. Precisamos então renovar a nossa mente. Como diz em Romanos 12:2, nós precisamos renovar a nossa mente através da verdade, que é a palavra de Deus, para que nós venhamos a experimentar a perfeita, a boa e agradável, né, vontade de Deus para as nossas vidas. Então nós precisamos fazer isso, né, mudar, né, a nossa forma de pensar, de ver, de se comportar, porque muitas vezes as pessoas, mesmo diante da palavra, mesmo diante da verdade, né, elas não conseguem mudar, elas se tornam aquelas pessoas que, como se diz, obstinadas, mesmo vendo a verdade, sabendo que é verdade, entendendo que estão erradas, elas não mudam. Aquelas que dizem, eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. Nós não podemos ser essa pessoa obstinada, nós temos que realmente permitir que a palavra de Deus transforme as nossas vidas, transforme a nossa maneira de ver e pensar conforme, né, a vontade de Deus. E falando que o inimigo ele tenta nos parar, né, primeiro vencendo ali, se ele vence na nossa mente, se ele vence nos nossos pensamentos, está fácil, ele já acabou ali mesmo, né, e pronto. Então, para você pensar e analisar, quantas coisas você já deixou para trás? Quantas coisas você já desistiu, já não luta mais, já parou de lutar? Quantos sonhos já ficaram para trás, né? Sonho profissional, sonho de ter uma família bem-sucedida, né? Tantas coisas que Deus pode trazer à tua memória aí que de repente você já desistiu por conta, né, de pensamentos, de vozes que ficaram ali, né, na tua mente e você acabou desistindo, deixando para trás, muitas vezes até mesmo a fé, né, por conta de dificuldades, já não está conseguindo mais ter fé. Então hoje é uma noite que Deus vai estar aí restaurando esses sonhos, restaurando a fé, falando conosco nessa noite. Então vamos meditar um pouco na história de Davi e Golias. Uma história muito conhecida de todos nós, né? Desde a nossa infância já ouvimos essa história do Davi que venceu o gigante Golias. Então a gente vai ver um pouco assim como que ele venceu, né? As atitudes que ele teve, o que ele teve que vencer primeiro para daí chegar lá e matar, né? Conseguir acabar com aquele gigante que estava confrontando o povo de Deus naquela época. Então está em 1 Samuel, primeiro versículo que eu vou ler, 1 Samuel 17, o versículo 23 e 24. Diz assim, ó, enquanto conversava com eles, Golias, o guerreiro filisteu de Gate, avançou e lançou o seu desafio habitual, e Davi o ouviu. Quando os israelitas viram o homem, todos fugiram com muito medo. Aqui, então, se você ler anteriormente, eu não vou ler toda a história por causa do tempo, você vê que Davi, ele não estava ali nessa guerra, era um tempo onde
os filhos de Deus, os israelitas, estavam lutando contra os filisteus. E os irmãos de Davi estavam nessa guerra lutando. E Davi, porém, pastoreava as ovelhas do seu pai no campo. E um certo dia o pai dele pediu para ele ir lá e ver como que estavam os seus irmãos na guerra e trazer notícias para o seu pai. Então ele foi. E é esse momento que fala, enquanto ele conversava com eles, enquanto Davi, ele deixou lá os alimentos para os responsáveis, mas o pai dele pediu para ele ver os irmãos, né, levar uma prova de que os irmãos estavam bem. Então ele entrou lá tentando achar os irmãos e nisso, enquanto ele conversava ali com os irmãos, ele ouviu, né, o desafio, fala ali o desafio habitual desse gigante. E no final desse versículo fala que todo o exército de Israel, ali na época Saul era rei, eles fugiram com muito medo. Em algumas versões fala que eles fugiram desesperados. Então, assim como Golias, o nosso inimigo tenta nos apavorar, nos intimidar. Ele usa palavras de derrota contra nós. E o que esse Golias, que era um gigante, ele fazia? A Bíblia diz que ele era mais ou menos de uns 3 metros, que ele tinha um capacete, uma armadura de bronze que pesava mais ou menos 60 quilos. A lança dele era enorme, era muito grossa, a ponta dessa lança pesava mais ou menos 7 quilos. Então ele vinha, ele se apresentava e ele falava, eu sou gigante, olha o meu tamanho, olha a minha lança, eu sou poderoso, eu vou acabar com vocês, por que vocês estão aí em posição de batalha? Eu sou maior, eu vou dominar, eu vou vencer, eu vou acabar com vocês. Vocês não são de nada. Então ele acabava com todo aquele exército somente com as vozes que ele lançava. E aí as pessoas ouviam aquelas vozes, acolhiam no coração aquele exército todo e nem mesmo tinham coragem de lutar. Então muitas vezes o inimigo faz isso conosco. Ele tenta vencer na nossa mente, nos nossos pensamentos, trazendo essas vozes. Daí ele faz com que nós pensemos que não vale a pena nem mesmo lutar. Naquele exército ninguém se levantou para lutar contra ele. Ali diz que já fazia mais ou menos em torno de 40 dias que isso havia acontecendo. Todos os dias de manhã e à noite ele se apresentava, confrontava o exército e todos fugiam com muito medo, desesperados, com muito medo. E a voz do medo, ela nos paralisa. E é isso que nós estamos enfrentando nesses dias, muitos lutando com esse medo. Nós não podemos deixar esse medo, acolher a voz do medo no nosso coração, porque a voz do medo nos paralisa. E rapidinho, eu quero dar um exemplo aqui disso que aconteceu em casa essa semana com a Sarinha, nossa filha menor. Ela tem muito medo, ela está vencendo o medo de aranha. E ela estava brincando, ela queria realizar uma atividade ali no momento e as coisas que ela precisava estavam num lugar que ela estava com medo de ir pegar. Então ela desistiu da brincadeira, ela falou, não vou mais brincar porque eu tenho medo que eu acho que lá vai ter uma aranha. Estava dentro de um pote, de um recipiente lá, e ela estava com medo de ir pegar. E eu e a Nicole tentando convencer ela dela ir, ela falou, não, eu não vou mais brincar. Então ela desistiu de algo que ela queria muito fazer por causa do medo de que lá ela fosse encontrar uma aranha. E nós convencemos ela, desafiamos ela a vencer, mas fizemos ela ir, vencer o medo. Eu falei, a Nicole vai junto com você, a mãe está aqui, se a aranha estiver lá, a gente vai matar. Então ela foi ali com medo ainda, mas ela enfrentou e ela foi, e chegou e fez e realizou aquela atividade. Então isso só rapidinho para nós pensarmos como muitas vezes acontece conosco. O medo nos paralisa, nos faz desistir de realizar algo que tanto queríamos, de ir atrás de um sonho, por causa do medo, de coisas que já aconteceram conosco, que a gente tem medo que aconteça novamente. E hoje, falando do que nós estamos enfrentando dessa doença, do coronavírus, não permita que o medo entre no teu coração. Lute com fé, batalhe com fé, creia que Deus está no controle, no comando de todas as coisas. Então vamos estar com esse amor de Deus, com essa voz de Deus que lança fora, o amor de Deus lança fora todo medo. Mas não só falando aí do coronavírus, mas de todas as coisas que você
está enfrentando, lute, batalhe, não permita que o medo te paralise aí nas suas coisas do seu dia a dia, da sua vida. Então Deus estava ali naquela batalha, ele não havia perdido o controle, ele sabia exatamente o poder daquele inimigo ali, do Golias, mas também ele sabia, né, o poder do seu povo. Deus esperava que alguém se levantasse e fizesse diferente ali naquele exército, mas ninguém se levantou. Nem mesmo o rei Saul, ninguém teve coragem de enfrentar, né? Ninguém teve coragem de vencer aquele gigante. Então o povo de Deus não pode usar a mesma estratégia que o inimigo. Se Davi tivesse lutado com aquele inimigo, como ele sugeria que Davi lutasse, talvez ele teria perdido. Então nós não temos que lutar, né, conforme também o inimigo sugere que nós lutemos. Nós precisamos lutar com as armas que o Senhor nos dá, com as armas do nosso Deus, para então vencermos as nossas batalhas, as nossas guerras. E nós vamos ver em 1 Coríntios 14:10 agora, também eu te convido a ler comigo. A gente vai ver por que todos ali ouviram a voz do inimigo e acolheram no seu coração. Porque de repente a voz ali do medo, da intimidação era algo costumeiro para eles. Eles estavam acostumados, né, a agir dessa forma, a amedrontar as pessoas, e funcionava. E quando eram amedrontados também, então eles se intimidavam e não conseguiam vencer. Em 1 Coríntios 14:10 diz assim: há, por exemplo, tanta espécie de vozes no mundo e nenhuma delas é sem significação. Então nós poderíamos dizer que aqui a palavra significação nesse versículo pode representar para nós um objetivo. Há tanta espécie de vozes e nenhuma delas é sem um objetivo. Se Deus fala, ele tem um objetivo para nós. Né? Se o inimigo fala, ele também tem um objetivo. Ele deseja que algo aconteça quando ele lança uma palavra. Né? E quando nós falamos, quando nós comunicamos algo a alguém, como eu estou falando com vocês, eu estou tentando comunicar algo que Deus tem falado comigo, né? Compartilhar a palavra de Deus com vocês para que, né, isso venha edificar a nossa fé. Então eu estou aqui comunicando algo. Quando você fala com alguém, você está sempre comunicando alguma coisa. Então antes de acolher uma voz aí no seu coração, pense qual objetivo ela tem. As vozes que eu já acolhi no meu coração, qual objetivo que ela tem. E aí então vamos ver aqui quais vozes que Davi teve que lutar, teve que vencer para ele conseguir acabar com aquele gigante naquele momento, com o Golias. A primeira voz que eu vejo que ele teve que vencer foi a voz da rejeição. Por quê? Porque Davi poderia pensar assim: como eu gostaria de lutar, né? Como eu gostaria de ter sido convocado para esta guerra. Como eu gostaria de ser, né, um soldado, que alguém tivesse olhado para mim e visse em mim qualidades que eu poderia lutar com esse gigante. Mas ninguém me chamou, né? Eles não me querem nesse exército, então eu não vou me envolver, afinal essa confusão aí não tem nada a ver comigo. Então ele poderia se sentir rejeitado, né? Mesmo ouvindo Deus falando com ele, que ele poderia vencer, que ele poderia fazer a diferença ali. Essa voz da rejeição muitas vezes nos para. Deus fala conosco diante de alguma situação em que nós estamos e nós pensamos dessa forma: ah, mas eu poderia até ajudar, mas não vou, por causa disso, por causa daquilo, porque, né, ninguém me chamou, ninguém acha que eu sou importante, né, então não vou fazer. Ele poderia pensar assim. E outra coisa que ele teve que vencer, outra voz, foi a voz do irmão dele. Nós poderemos, né, classificar isso para nós como a voz das pessoas. Pode ser, né, do irmão, do pai, da mãe, né, do esposo, da esposa. O que aconteceu ali em 1 Samuel, do 28 ao 30, agora nós vamos ler. E ouvindo Eliabe, seu irmão mais velho, falar àqueles homens, acendeu-se a ira de Eliabe contra Davi. Então Davi estava ali falando o que está acontecendo, né? Quem é esse gigante para confrontar assim o povo de Deus, né? O irmão dele, o irmão mais velho, Eliabe, ouviu e ele ficou muito irado, ficou muito bravo com Davi, né? E ele falou assim: por que descestes aqui? Com quem deixaste aquelas poucas ovelhas no deserto? Bem conheço a tua presunção e a maldade do teu coração, que descestes aqui para ver a peleja. Então Davi disse: que fiz eu agora? Porventura não há razão para isso? Em outras versões ele fala assim:
não posso nem conversar, não posso nem perguntar o que está acontecendo. E ele desviou-se para o outro lado e falou conforme aquela palavra, e o povo lhe tornou a responder conforme as primeiras palavras. Então ali, o que aconteceu? O irmão dele tentou parar ele, tentou falar para ele: o que você está fazendo aqui? Vai embora, você não deveria estar aqui, você é um intrometido, você deveria estar cuidando daquelas poucas ovelhas. A única coisa que você consegue fazer é cuidar daquelas poucas ovelhas lá do nosso pai. Nem isso você está fazendo, você deixou aquelas ovelhas lá que vão morrer, você não deveria estar aqui. Então ele despejou ali a ira, a raiva que ele estava ali de ver Davi naquela situação. E Davi, a gente vê que ele não abrigou, ele não recolheu essa voz no coração dele, tanto que a Bíblia diz que ele se desviou disso. Ele se desviou dessa palavra e foi para outro lado, para outra pessoa. Então nós precisamos nos desviar dessas pessoas. Então, o que aconteceu com Eliabe? Ele viu Davi sendo ungido rei. Davi ainda não estava sendo rei, não tinha sido reconhecido pelas pessoas como rei nessa época, mas por Deus já. E Eliabe era o filho mais velho, ele viu Davi sendo ungido rei, então com certeza ele tinha raiva, ele tinha ciúmes de Davi. Nesse momento, então, ele despejou ali a raiva, a ira em cima de Davi. E nós precisamos cuidar com isso, porque tem muitas pessoas fazendo isso conosco, com você, comigo, despejando suas raivas, suas amarguras sobre nós. Mas o que nós precisamos fazer, aprendendo com Davi? Se desviar disso. Não ficar ali brigando com aquela pessoa. Ele não ficou brigando com o seu irmão, discutindo, tentando provar alguma coisa. Ele se desviou daquelas palavras, daquela voz, e prosseguiu naquilo que Deus tinha falado com ele naquele momento. Então, às vezes, também outra voz que tenta nos paralisar, muitas vezes é o silêncio. Às vezes nós esperamos que alguém nos incentive, que alguém nos encoraje, e quando não temos isso, quando nós contamos algo a alguém, Deus falou isso comigo, eu gostaria de fazer isso, e a pessoa não fala nada, não dá aquele encorajamento, às vezes a gente desiste, não prossegue, por causa também do silêncio, das pessoas que a gente conta que deveriam nos encorajar. A outra voz que ele teve que vencer foi a voz que nós precisamos também vencer, a voz de autoridades que muitas vezes não ouvem a voz de Deus. Saul, a gente vai ver em 1 Samuel agora no capítulo 17, no versículo 33, o que Saul, o rei, falou para Davi. Então, nisso que Davi estava ali falando, que ele gostaria de lutar, que ele iria vencer aquele gigante, alguns ouviram, e isso chegou aos ouvidos do rei, e o rei falou: tragam Davi para mim. Daí Davi chegou lá falando para o rei que ele iria lutar e vencer aquele gigante. Olha o que o rei falou para ele. Porém, Saul disse a Davi: contra esse filisteu não poderás ir para pelejar com ele, pois tu ainda és muito moço, e ele é um homem de guerra desde a sua mocidade. Então Saul ali projetou sobre Davi o seu medo, as suas dúvidas, a incredulidade do coração de Saul, ele projetou sobre Davi. Nesse momento, Saul já estava sem o Espírito de Deus sobre ele. Ele só olhou para a aparência frágil de Davi, não olhou para Deus que cuidava de Davi. Porém, Davi, nós vemos que ele não desonrou o seu líder naquele momento, ele não brigou também com o líder, ele não desistiu também porque o líder falou que ele não iria conseguir, e ele também não foi lutar sem a bênção do líder. Que tremendo, quanta sabedoria aqui nós vemos na vida de Davi. Então vamos ver como que ele convenceu Saul a permitir que ele fosse lutar com Golias. Em 1 Samuel agora, no 17 mesmo, continua aí, no 36 e o 37. A gente vai ver que Davi, ele deu o testemunho de vida dele para Saul. Ele falou para Saul assim: assim feria o teu servo o leão como o urso, assim será este incircunciso filisteu como um deles, porquanto afrontou os exércitos do Deus vivo. Disse mais Davi: o Senhor me livrou das garras do leão e das do urso, ele me livrará também da mão deste filisteu.
Então disse Saul a Davi: vai e o Senhor seja contigo. Então ele falou: olha, Saul, eu gostaria de contar para o Senhor que eu cuido das ovelhas do meu pai, e quando aparece lá um urso, um leão, para tentar, né, matar uma ovelha, eu acabo com o urso, eu acabo com esse leão, né? O Senhor Deus me dá força e eu venço eles, né, para salvar as minhas ovelhas. Quanto mais para salvar o povo de Deus, né? O Senhor me entregará esse gigante na minha mão, Ele vai me dar vitória. Então, né, Saul foi motivado ali, né, e ele falou: vai e o Senhor seja contigo. Então, Saul entendeu a motivação do coração de Davi e abençoou ele para ir lutar, então, né, ali com Golias. E vamos falar um pouquinho agora sobre a voz de Deus, essa voz que estava ali conduzindo Davi, né, a vencer tudo isso para chegar lá, né, e matar esse gigante. Ele teve que passar por tudo isso porque ele estava ouvindo a voz de Deus. Ali no texto nós não vemos que ele ouviu uma voz audível, Deus falando com ele assim, exatamente: você vai vencer esse gigante. Mas eu creio que no momento onde ele ouviu, a primeira vez que ele ouviu aquele gigante desafiando, humilhando o povo de Deus daquela forma, colocando medo e todo mundo apavorado, nesta hora algo dentro dele, Deus falou com ele no interior dele, falando: você consegue, se você quiser, né? Se você for, eu sou com você e você vai vencer. E eu creio que nessa hora Davi, né, acolheu essa voz de Deus e ele falou: eu vou vencer. Então nada parou, nada paralisou ele, né, e ele foi até o final. E essa voz de Deus, ela é encorajadora. Ela nos leva a crer no impossível, a ver o invisível. Davi, ele era inexperiente na guerra, mas diante das adversidades, a voz de Deus sempre havia lhe guiado para a vitória. Então Davi, ele, nesse momento ali, ele não era um grande guerreiro, né? Depois ele se tornou um grande guerreiro, mas nessa hora ele ainda não era, né, um grande guerreiro, mas ele ouvia a voz de Deus diariamente. Ele era íntimo de Deus, ele reconhecia a voz de Deus. Então ali ele ouviu essa voz e ele tinha certeza que Deus estava com ele e lhe daria, né, a vitória. Então, ainda que ali Davi ele não pudesse naquele momento confiar nas habilidades dele, ele podia sim confiar, ele tinha certeza que ele poderia confiar na voz de Deus. A primeira vez que ele ouviu aquele gigante desafiando, então ele ouviu aquela voz de Deus falando com ele: você consegue, você pode, eu sou com você. Então, ouvir a voz de Deus fez toda a diferença na vida de Davi. Ele estava então familiarizado, como eu já falei, com essa voz de Deus, que era ouvida ali no idioma do coração dele. Ele não era um estrangeiro para Deus, né? A voz daquele gigante comunicava para Davi coisas incertas, enquanto a voz de Deus garantia para ele a vitória. Então eu e você, nós precisamos, né, estar nesses dias tão íntimos com o Senhor, que essa voz de Deus nos guie para nós enfrentarmos tudo isso que está acontecendo, né, e sairmos mais que vencedores, mais que vitoriosos, como foi com Davi. Outra coisa que nós precisamos descobrir e que Davi percebeu ali é que as experiências dos outros não servem para mim, não servem para você. Nós precisamos ter as nossas próprias experiências com Deus, né? Eu ouvir que fulano ouviu a voz de Deus e ele fez assim e deu certo, isso é legal, nos inspira também a ouvir a voz de Deus, assim como nós estamos aprendendo com Davi, mas nós temos que ter as nossas próprias experiências com Deus, né? Eu e você precisamos, né, estar ouvindo essa voz que nos guia, que nos leva a lugares, a pastos verdejantes, que não teremos falta de nada se nós estivermos ouvindo essa voz do nosso pastor, né, nos guiando, essa voz de Deus. E aqui a gente vai ver agora no versículo 39 e 40. Diz assim, ó: e Davi cingiu a espada sobre suas vestes e começou a andar, porém nunca o havia experimentado. Então disse Davi a Saul. O que aconteceu ali? Saul tentou mesmo ali ajudar a Davi, e Davi num primeiro momento até aceitou. Ele vestiu a armadura de Saul, pegou a espada de Saul ali,
Daí tentou ir lutar com aquilo, tentou caminhar, né, com aquela armadura, mas ele não conseguiu. Né? Ele viu que se ele fosse daquela forma, ele iria perder aquela batalha, porque ele não estava acostumado a se vestir daquela forma, usar a espada. Né? Então disse Davi a Saul: eu não posso andar com isso, pois nunca o experimentei. E Davi tirou aquilo de sobre si. Então, muitas vezes nós estamos aí tropeçando na vida porque estamos tentando lutar com as armas dos outros, com as experiências dos outros, com aquilo que ouvimos dos outros. E nós não estamos tendo a nossa própria experiência com Deus. Né? E aí fala que ele tomou o seu cajado na mão e escolheu para si 5 seixos do ribeiro e pô-los no alforje de pastor que trazia, a saber, no surrão, e lançou mão na sua funda e foi aproximando-se do filisteu. Então ele foi, né, lutar com aquele gigante, com aquilo que ele tinha, com as experiências que ele já havia tido com Deus. Ele estava convicto daquilo ali. Se ele continuasse daquela forma, com as coisas que ofereceram para ele, que falaram para ele que daria certo, ele poderia ter perdido. Então, de repente, nós estamos aí tropeçando na vida por conta disso. Então, nós precisamos deixar isso, apenas que isso nos inspire a desejar e a querer também, mas não estar aí pegando carona com as experiências dos outros e buscar as nossas próprias experiências. E a gente vai ver que quando ele se aproximou desse gigante, ele foi logo declarando a vitória, ele foi profetizando qual seria o fim daquele gigante. Então ele estava convicto. A voz de Deus levou ele de certa forma que ele não permitiu que nada, né, que o medo não entrasse na vida dele. E agora no versículo 46 e 47 diz assim, ó: Davi respondeu, falou para o gigante. Quando ele confrontou Davi, falou: você pensa que eu sou um cão? Quem é você? Um pequenininho, né, acho que vai me vencer. Diz assim, ó, Davi falou para ele: você vem contra mim com espada, lança e dardos, mas eu venho em nome do Senhor dos exércitos e anjos, o Deus dos exércitos de Israel, de quem você zomba e a quem amaldiçoa. Hoje mesmo o Eterno entregará você nas minhas mãos. Estou prestes a matá-lo, cortar a sua cabeça e entregar o seu corpo e também o corpo de todos os seus companheiros filisteus aos corvos e animais selvagens. E toda a terra saberá que há um Deus extraordinário em Israel. Todos aqui ficarão sabendo que o Eterno salva, sem depender da espada ou da lança. A batalha pertence ao Eterno. Ele entregará vocês nas nossas mãos. Sabe, queridos, está na hora de nós declararmos isso. De nós não ficarmos falando do desespero, do medo, né? Mas falarmos isso, né? Esta batalha é do Senhor. O Senhor dos exércitos, Ele luta por nós. É Ele que nos dá vitória. Nós confiamos nele e essa vitória, né, já está certa. Nós somos mais que vencedores no Senhor. Essa situação vai passar, né? Essa doença já está acabada em nome de Jesus, né? Porque o nosso Deus batalha em nosso favor, né? E nós oramos, nós intercedemos e todos saberão que existe um Deus que cura, que existe um Deus que sara, que existe um Deus que faz milagres, né? Que existe um Deus vivo que luta e batalha por nós. Então declare isso, profetiza isso, ainda que você esteja vendo o contrário. Profetiza. Davi foi profetizando, né? E ele não tinha uma espada na mão dele e ele falou: eu vou cortar a sua cabeça. E ele fez isso com o quê? Com a espada que estava na mão do gigante, com a espada que estava na mão do inimigo dele. Nós sabemos que com a pedra, né, ela tirou a pedra, aquele gigante caiu, e ele pegou a espada do próprio inimigo, do próprio gigante, e cortou ali a cabeça dele. Então, exatamente como Davi profetizou, como ele declarou, assim aconteceu. Então vamos declarar, vamos profetizar a vitória, né, que Deus nos dará a vitória, sim, sobre todas as coisas. O inimigo tem pontos fracos e a sabedoria de Deus nos fará usar, né, as estratégias certas para matar, para vencer, né, os nossos gigantes, os gigantes da nossa vida, né, os gigantes que estão aí tentando nos fazer parar. Então, antes de continuar a sua jornada,
identifique as vozes em sua vida. Quais são as vozes que você tem ouvido? A voz do inimigo? A voz dos amargurados, das pessoas, dos irmãos? A voz daqueles que não ouvem a Deus? Você tem ouvido a voz da rejeição? A voz da incredulidade e do medo? Qual voz que você tem ouvido? Qual voz que tem direcionado a tua vida? E qual que é o objetivo dessas vozes? Para onde elas irão te levar? E a voz de Deus, você tem ouvido? Será que você não está sendo vítima de fortalezas mentais, né, dessas mentiras que se tornaram verdades, e hoje Deus está te convidando a viver as verdades dele, a conhecê-lo através da palavra, através de ter um tempo especial com ele, ali de intimidade mesmo, devocional diário. E o que fazer então, se você perceber que essas vozes estão, né, te conduzindo e não a voz de Deus? O que fazer para ser liberto? Nós precisamos nos aproximar do Senhor, nos aproximar dele para que nós venhamos a ouvir a voz dele, porque ele está falando. O Senhor fala, o nosso pastor fala, ele quer nos conduzir, mas muitas vezes essas tantas vozes que ouvimos nos distraem, né, abafam a voz de Deus mesmo ali, né, e aí nós ficamos perdidos, ansiosos, desesperados, né, ali angustiados com tantas vozes, e a voz de Deus está tão longe, porque nós estamos tão longe dele. Em João 10, 27, agora já finalizando ali, nesse versículo diz assim, ó, as minhas ovelhas ouvem a minha voz e eu as conheço e elas me seguem. Eu lhes dou a vida eterna e jamais perecerão e ninguém as arrebatará da minha mão. Então vamos ser essas ovelhas que ouvem a voz do seu pastor. E para ouvirmos nós precisamos estar junto dele, próximos dele, né? Estar ali mesmo andando com ele, para que nós venhamos a ouvir essa voz, né, e segui-lo aonde ele quer nos levar, aonde o Senhor deseja nos levar. Então, né, que você volte a sonhar, volte a desejar, né, volte a buscar o Senhor de repente como um dia você já buscou, né, volte a lembrar, que o Senhor traga agora a tua lembrança, né, memórias de palavras que o próprio Deus já falou com você e que você por um tempo lutou, batalhou, mas acabou desistindo, acabou deixando para trás, né, por conta de tantas coisas que vieram ali, né, acabar fazendo com que você desistisse de continuar lutando pelos propósitos de Deus na sua vida. Volte a lutar, volte a batalhar, né, por aquilo que Deus te chama a fazer, né, a corresponder com o chamado de Deus para a sua vida. Amém, amados? Então vamos mesmo ouvir a voz do nosso pastor, estar junto dele, né, conhecendo ele, seguindo ele, através dessa voz que nos guia, a voz do Senhor, que seja essa voz que esteja no nosso coração e nos guiando. Vamos orar então e pedir mesmo ao Senhor. Nós queremos estar com Ele, né, ouvindo a voz dEle, sendo mesmo direcionados por essa voz. Senhor, nós te louvamos, Deus, te agradecemos, Pai, porque o Senhor é o nosso pastor. E nós sabemos que se nós estivermos com o Senhor, como nosso pastor, nada nos faltará, nada nos faltará. Em nome de Jesus eu oro, Deus, que assim seja comigo e com todos que estão ouvindo, assistindo essa mensagem. Que o Senhor nos guie e nos leve a lugares, Deus, onde nós não tenhamos falta de nada, Deus, onde nós venhamos a vencer todas as vozes que tentam nos parar, todas as vozes que não são verdades. Nós queremos ficar com a Tua voz, ouvindo a voz do Senhor que nos guia e nos leva a lugares seguros. Em nome de Jesus. Amém. Amém, queridos. Muito obrigado por ter estado comigo nesse momento. Deus abençoe muito a tua vida e toda a tua família.